Olá, e bem-vindos ao nosso Observatório Noturno. Acomodem-se. Hoje, faremos uma viagem que o fará questionar a solidez e a permanência até mesmo dos maiores objetos do universo. Alguma vez olharam para o céu noturno e tentaram imaginar a verdadeira escala do que estão a ver? Bilhões de estrelas, cada uma um sol, e bilhões de galáxias, cada uma delas uma verdadeira ilha cósmica composta por centenas de bilhões desses sóis. Agora, imaginem que uma dessas galáxias, uma das maiores e mais luminosas, simplesmente desapareceu. Não explodiu, nem se apagou, mas sumiu, deixando para trás apenas um vazio gritante e a total perplexidade dos astrônomos. Isto não é uma hipótese, é um mistério real, conhecido como o Enigma do Cúmulo de Galáxias, Abel 2261. Hoje, juntos, vamos tentar perceber como isto é sequer possível e por que razão as melhores mentes da humanidade ainda hoje perdem o sono a tentar encontrar uma resposta. Preparem-se, a nossa jornada noturna está prestes a começar. Para compreendermos a profundidade deste mistério, precisamos primeiro de saber exatamente com o que estamos a lidar. Não imaginem apenas uma cidade de estrelas, mas sim uma metrópole inteira, composta por centenas, até milhares dessas cidades. Isto é um cúmulo de galáxias. São as estruturas mais maciças e gravitacionalmente ligadas do universo. Pensem nelas como teias de aranha cósmicas gigantes, cujos nós reúnem galáxias, gás, poeira e, claro, enormes quantidades de matéria escura. O cúmulo em questão, catalogado como Abel 2261, encontra-se a cerca de 2,7 bilhões de anos-luz de nós. No seu centro, tal como no centro de qualquer outro cúmulo, deveria residir a galáxia mais brilhante e maciça, a chamada GBC, galáxia mais brilhante do cúmulo. Esta é uma espécie de rainha, o monarca gravitacional que, ao longo do tempo, foi absorvendo dezenas das suas vizinhas menores. E é precisamente esta rainha, esta galáxia central no cúmulo Abel 2261, que causou esta confusão global. Ela não é o que deveria ser. O seu coração, o seu núcleo, está em falta. Onde devia estar um nó denso de bilhões de estrelas antigas e um buraco negro supermaciço, os astrônomos veem apenas uma nuvem difusa e nebulosa. É como encontrar uma sala do trono e sem rei. Foi a partir deste ponto que se iniciou uma das investigações mais intrigantes da astrofísica moderna. Então, vamos direto aos detalhes da primeira observação que deu origem a todo esse mistério. Tudo começou com uma análise de rotina dos dados fornecidos pelo telescópio espacial Hubble. Os astrônomos, acostumados às vistas espetaculares do universo distante, viram algo no centro do aglomerado Abel 2261 que ia muito além do habitual. No coração desse aglomerado colossal estava a galáxia, identificada como ACG 22CU395. Ela era gigantesca, visivelmente inflada, com sua luz dispersa numa área que ultrapassava 2 milhões de anos-luz de diâmetro. Isso é mais de 20 vezes o tamanho da nossa própria Via Láctea. O que intrigava, porém, era que seu brilho estava distribuído de forma estranhamente uniforme. Normalmente, galáxias elípticas gigantescas, formadas a partir de inúmeras fusões, apresentam um núcleo extremamente compacto e luminoso. É ali que a densidade estelar atinge o seu pico, onde a massa principal se concentra. Mas, neste caso, o núcleo havia desaparecido. Em vez disso, o centro parecia oco e expandido, como se o seu próprio coração tivesse sido esvaziado ou retirado. A reação inicial da comunidade científica foi uma mistura de descrença e ceticismo técnico. Seria um artefato no processamento dos dados? Alguma limitação ou peculiaridade do instrumental do Hubble? Dezenas de verificações foram realizadas, os dados reanalisados repetidamente, utilizando diversas metodologias e filtros. Mas o resultado era irrefutável. A região central da galáxia era anomalamente escura e rarefeita.
O efeito era comparável a olhar a fotografia noturna de uma grande metrópole e constatar que o seu centro financeiro, onde milhares de luzes de arranha-céus deveriam brilhar, estava mergulhado em completa escuridão. Essa observação se tornou o ponto de partida, o primeiro ato de um drama cósmico que se desenrola até hoje. Os cientistas perceberam que não se tratava de um erro de instrumentação, mas sim de uma anomalia fundamental que exigia uma explicação. O que teria sido capaz de inflar o núcleo de uma das galáxias mais massivas do universo, erradicando sua parte central? Para entender o choque que os astrônomos sentiram, precisamos primeiro mergulhar no conceito de galáxia mais brilhante do aglomerado, ou, na sigla em inglês, BCG. Ela não é apenas a maior galáxia do grupo. É um verdadeiro monstro cósmico, um canibal que cresce devorando suas vizinhas. No ambiente denso do centro de um aglomerado galáctico, colisões e fusões são rotineiras. Ao longo de bilhões de anos, a gravidade puxa galáxias menores em direção ao centro, onde são inevitavelmente capturadas e engolidas pela gigante central. Cada fusão adiciona mais estrelas, mais gás e, crucialmente, funde seus buracos negros supermassivos centrais. Esse processo, conhecido como canibalismo galáctico, resulta na formação de uma galáxia elíptica colossal, caracterizada por um núcleo extremamente denso e massivo. Modelos teóricos e observações de centenas de outros aglomerados confirmam este cenário. As BCGs, invariavelmente, exibem um centro excepcionalmente brilhante e bem definido. Essa é a sua marca registrada, o resultado de sua história turbulenta. No entanto, a galáxia no centro de Abel 2261 quebra completamente essa regra. Seu núcleo inchado e fraco sugere que algo extraordinário, algo totalmente fora do comum, aconteceu com ela. Isso não é apenas um desvio, é uma contradição direta aos modelos estabelecidos de formação de galáxias. Imagine um arqueólogo que encontra uma cidade antiga, mas no seu centro, onde deveria estar o templo ou o palácio do governante, há apenas uma cratera vazia e enorme. Isso levanta questões fundamentais sobre a história do local. Da mesma forma, a ausência do núcleo na galáxia central de Abel 2261 está forçando os astrofísicos a repensarem suas noções sobre a vida e morte de galáxias nas condições mais extremas do universo. É uma anomalia que pode, ou apontar para um novo processo físico até então desconhecido, ou nos obrigar a admitir que nossas teorias atuais estão incompletas. No centro de cada grande galáxia, adormece um monstro, como se fosse o coração de um dragão, o buraco negro supermassivo. Isso não é uma metáfora, mas sim um fato astronômico comprovado. A nossa Via Láctea, por exemplo, orbita Sagitário, a estrela SGA, um objeto cuja massa ultrapassa os 4 milhões de massas solares. A galáxia de Andrômeda tem um buraco negro ainda mais massivo. Já nas galáxias mais brilhantes, aquelas que estamos a discutir, a massa dos buracos negros centrais pode chegar a dezenas de bilhões de massas solares. Estes objetos não são meros centros passivos de gravidade. Eles desempenham um papel crucial na evolução das galáxias, regulando a formação estelar e moldando a sua estrutura. Encontrar uma galáxia gigante sem um buraco negro supermassivo no seu centro seria o mesmo que encontrar um organismo vivo sem DNA. É algo simplesmente impossível, segundo o nosso entendimento atual. E é aqui que o enigma de Abel 2261 se aprofunda. Se a galáxia central não tem um núcleo, onde está, afinal, o seu buraco negro supermassivo? Ele deveria estar lá. Deveria ser um dos mais massivos de todo o universo observável, talvez com uma massa de até 100 bilhões de sóis. A sua influência gravitacional deveria ter agregado um denso aglomerado de estrelas à sua volta, exatamente o núcleo que não conseguimos ver. A ausência do núcleo aponta diretamente para a possível ausência do próprio buraco negro no seu local habitual. Esta ideia é tão radical que, no início, a maioria dos cientistas nem se atrevia a mencioná-la.
Para onde poderia ter ido um buraco negro do tamanho do nosso sistema solar e com a massa de bilhões de sóis? Ele não pode simplesmente evaporar. Não pode explodir. É um dos objetos mais estáveis e de vida mais longa do universo. Desta forma, a investigação deixou de ser por que é que o núcleo está tão disperso, para se concentrar numa questão muito mais perturbadora. Onde é que está o buraco negro? A procura por este monstro desaparecido tornou-se o principal objetivo de todos os que estudam este aglomerado misterioso. Ao confrontarmos o impossível, somos forçados a considerar as hipóteses mais improváveis. E a primeira teoria que nasceu nas mentes dos astrofísicos era digna de um blockbuster de Hollywood. E se o buraco negro tivesse sido simplesmente expulso da sua galáxia? Parece ficção científica, mas essa ideia tem um embasamento físico bem real, associado a um dos fenômenos mais exóticos do universo: as ondas gravitacionais. De acordo com a teoria geral da relatividade de Einstein, quando dois objetos massivos, como buracos negros, giram um em torno do outro e se fundem, eles criam ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Essas ondas gravitacionais levam consigo uma quantidade colossal de energia e momento linear. Contudo, se a fusão ocorrer de forma assimétrica, por exemplo, se os buracos negros tiverem massas diferentes ou girarem em sentidos opostos, a emissão dessas ondas também será assimétrica. O mecanismo é semelhante ao de um foguete, que avança ao expelir um jato de gás para trás. No caso dos buracos negros, eles expelem um jato de ondas gravitacionais numa direção e, pela lei da conservação do momento, recebem um poderosíssimo coice na direção oposta. Este efeito é conhecido como recuo gravitacional, ou gravitational kick. Os cálculos mostram que a velocidade deste disparo pode ser colossal, centenas ou mesmo milhares de quilômetros por segundo. Essa velocidade é mais do que suficiente para vencer a atração gravitacional até da mais massiva das galáxias e lançar o buraco negro unificado e recém-nascido numa errância eterna pelo espaço intergaláctico. Este cenário enquadrava-se perfeitamente no quadro de observação. Imaginemos o seguinte: no centro do aglomerado de Abel de 261, duas galáxias gigantescas colidiram. Os seus buracos negros supermassivos correram em direção um ao outro, iniciaram uma dança mortal e se fundiram num só. No momento exato dessa fusão, ocorreu o tal disparo assimétrico de ondas gravitacionais, e o monstro recém-nascido, com a massa de dezenas de milhares de milhões de sóis, foi expelido do centro da sua galáxia, tal como um projétil disparado de um canhão. Ao ser lançado para fora, arrastou consigo parte das estrelas mais próximas. As restantes estrelas no núcleo, desprovidas subitamente do seu centro gravitacional, dispersaram-se e formaram aquele halo difuso e apagado que estamos a observar. Esta teoria era elegante, bela e assustadora. Explicava tudo, mas, tal como qualquer boa teoria científica, ela exigia provas. A ideia de um buraco negro ejetado era empolgante, mas para que deixasse de ser apenas uma bela hipótese e se tornasse uma certeza, os cientistas precisavam encontrar a prova, o próprio instrumento do crime, o buraco negro supermassivo em fuga. Mas como encontrá-lo? Buracos negros, por definição, não emitem luz. No entanto, eles não são completamente invisíveis. Ao se mover pela matéria intergaláctica, sua imensa gravidade atrai o gás e a poeira circundantes. Esse material, ao cair, se agrupa em um disco de acreção, aquecendo-se a milhões de graus e emitindo um brilho intenso, especialmente na faixa de raios X. Portanto, um buraco negro supermassivo desgarrado deveria aparecer como uma fonte de raios X pontual e muito brilhante, situada longe do centro da sua galáxia original. Além disso, mesmo ejetado, um buraco negro desses ainda possui uma gravidade colossal. Ele poderia ter arrastado consigo um pequeno séquito das estrelas mais próximas, formando o que se chama de um aglomerado estelar hipercompacto.
Esse aglomerado seria minúsculo, mas extremamente denso e luminoso, detectável através do telescópio espacial Hubble. Por fim, ao atravessar o gás da sua antiga galáxia, sua gravidade comprimiria a matéria, desencadeando explosões de formação estelar. Isso se manifestaria como uma cadeia ou um arco de estrelas jovens e azuis, marcando a trajetória de fuga do monstro. Munidos dessas previsões, os astrônomos iniciaram uma verdadeira caçada. Eles vasculharam repetidamente as imagens do Hubble em busca de minúsculos e brilhantes aglomerados estelares ou de cadeias suspeitas de berçários de estrelas jovens. Eles apontaram um dos telescópios de raios-x mais poderosos da humanidade, o Observatório Chandra, para o aglomerado Abell 2261. O objetivo era simples: encontrar o ponto brilhante que delataria a localização exata do monstro desaparecido. Era como procurar uma agulha em um palheiro de milhões de anos-luz. Mas as apostas eram altíssimas. Estava em jogo a confirmação de uma das ideias mais audaciosas da astrofísica moderna: o Observatório de Raios-X. Chandra é o nosso olho no cosmos, capaz de enxergar os processos mais quentes e energéticos do universo. Lançado pela NASA em 1999, ele possui uma nitidez inigualável no espectro de raios-x. Enquanto o Hubble observa estrelas e galáxias na luz visível, o Chandra consegue ver discos de acreção em torno de buracos negros, remanescentes de supernovas, e o gás aquecido a milhões de graus que preenche os aglomerados de galáxias. Foi o Chandra a grande esperança na busca por um buraco negro supermassivo ejetado no aglomerado Abell do Onde 261. Os cientistas solicitaram e obtiveram um tempo de observação significativo, apontando seus detetores sensíveis com precisão para o centro desse aglomerado misterioso. A expectativa era encontrar uma fonte de raios-x brilhante, a assinatura do gás em acreção, caindo sobre o buraco negro errante. As observações se estenderam por muitas horas, capturando cada fóton precioso vindo das profundezas do cosmos. Em seguida, começou a análise de dados, longa e meticulosa. Os computadores peneiraram gigabytes de informação, construíram mapas detalhados da emissão de raios-x e subtraíram o ruído de fundo. Os cientistas prenderam a respiração enquanto analisavam as imagens. Procuravam aquele sinal, aquele ponto exato que confirmaria a sua teoria. Mas nada. Para sua enorme decepção, nenhuma fonte de raios-x brilhante e compacta, que pudesse ser ligada com certeza a um buraco negro errante, foi detectada. Encontraram alguns fracos aglomerados de emissão, mas poderiam ser qualquer coisa, desde galáxias de fundo até pequenas concentrações de gás. Nenhum deles tinha luminosidade suficiente para ser compatível com um buraco negro supermassivo em plena atividade de absorção. Este foi um duro golpe para a teoria do retrocesso gravitacional. Claro, podiam supor que, por algum motivo, o buraco negro não estivesse em acreção. Talvez estivesse a mover-se por uma região de densidade muito baixa no meio intergaláctico. Mas isso parecia improvável. O aglomerado Abell do Índio 261 está repleto de gás quente, e um objeto errante desse tamanho simplesmente não poderia deixar de produzir um rasto notável. A ausência do sinal de raios-x não refutava a teoria por completo, mas tornava-a muito menos provável. O mistério não só permaneceu, como se tornou ainda mais complexo. Se o buraco negro não foi ejetado, onde é que ele está? O fracasso das buscas usando o telescópio Chandra forçou os cientistas a voltarem à estaca zero e considerarem cenários alternativos. Talvez estivessem procurando a coisa errada, no lugar errado. Assim nasceu a segunda hipótese principal, menos dramática, mas não menos intrigante. E se o buraco negro nunca tivesse fugido? E se ele ainda estiver no centro da galáxia, mas por alguma razão não conseguimos vê-lo porque quase não restam estrelas ao seu redor? Essa ideia é conhecida como a hipótese do despojamento, ou stripping, galáctico. Ela sugere que a galáxia central em Abell 261
não é o resultado de uma, mas de toda uma série de fusões. Vamos imaginar o seguinte cenário: duas grandes galáxias, cada uma com o seu próprio buraco negro supermassivo, se fundem. Seus buracos negros começam a se aproximar, mas esse processo não é instantâneo. Eles passam a orbitar um ao redor do outro, formando um sistema binário. Este buraco negro binário age como um agitador gravitacional gigantesco. Sua rotação perturba as órbitas das estrelas na parte central da galáxia unificada, ejetando-as gradualmente para órbitas mais distantes e alongadas. Esse processo efetivamente escava as estrelas para fora do núcleo, tornando-o menos denso e mais difuso. Agora, imagine que, logo depois disso, ocorre outra fusão, com uma terceira galáxia. O buraco negro dela também é puxado para o centro, formando agora um sistema triplo. A dinâmica desse sistema é ainda mais caótica e destrutiva para o núcleo estelar. Ao longo de bilhões de anos, por meio de uma série de fusões desse tipo, a região central poderia ter sido quase completamente limpa de estrelas. No final, teríamos o que vemos: uma galáxia vasta e inchada, com um núcleo muito tênue e rarefeito. E em seu exato centro, invisível para nós, esconde-se não apenas um, mas talvez 2 ou até 3 buracos negros supermassivos, que ainda não se fundiram e que, com sua dança gravitacional, dispersaram todas as estrelas vizinhas. Essa hipótese explicava elegantemente a ausência de um núcleo estelar brilhante, sem recorrer à ideia exótica de um buraco negro ejetado. Ela sugeria que o buraco negro, ou os buracos, está lá, mas está simplesmente rodeado pelo vazio que ele próprio criou. A hipótese de desnudamento parecia plausível, mas também apresentava suas fragilidades. Em primeiro lugar, para remover o núcleo de forma tão eficiente como se observa em Abel 2261, seriam necessárias condições de fusão extremamente específicas. Não seria apenas um único e poderoso impacto, mas sim uma série de fusões consecutivas e secas, ou seja, fusões de galáxias que já possuem muito pouco gás. O gás poderia se resfriar e formar novas estrelas no centro, recriando um núcleo brilhante, mas isso não aconteceu. Encontrar um aglomerado galáctico com uma história de fusões tão peculiar é estatisticamente improvável. Em segundo lugar, mesmo que as estrelas tivessem sido ejetadas do centro, elas não poderiam ter simplesmente desaparecido. Elas deveriam ter formado um halo estelar enorme e extenso ao redor da galáxia. Embora um halo desse tipo seja de fato observado, sua estrutura e densidade não se encaixam totalmente nas previsões dos modelos. A impressão que se tem é que não apenas faltam estrelas no centro, mas que, no geral, há menos estrelas do que o esperado para uma galáxia de tal massa. Mas o principal argumento contra essa teoria estava relacionado aos próprios buracos negros. Se existe de fato um sistema binário ou triplo de buracos negros supermassivos no centro, eles deveriam, com o tempo, ter se fundido. O processo de fusão, como sabemos, é acompanhado pela emissão extremamente poderosa de ondas gravitacionais. Mesmo que o coice gravitacional, o kick, não tenha sido forte o suficiente para ejetar o buraco negro resultante, o próprio processo de fusão deveria ter deixado rastros, certas distorções na estrutura da galáxia que os astrônomos ainda não encontraram. Além disso, se os buracos negros ainda não se fundiram, eles deveriam estar interagindo com o gás e as estrelas ao redor, criando assinaturas específicas de rádio e raios X, que também não são detectadas. Dessa forma, a hipótese de desnudamento também não fornecia uma resposta completa e satisfatória. Ela explicava a ausência do núcleo, mas levantava novas questões sobre o porquê de não vermos os outros efeitos que ela previa. A comunidade científica encontrou-se num beco sem saída. Ambas as principais teorias, tanto a da ejeção quanto a do desnudamento, tinham pontos fortes e fracos. Nenhuma delas conseguia explicar de forma satisfatória todas as peculiaridades de Abel 2261.
Ficou claro que, para haver um avanço, era necessária uma nova ferramenta, uma nova perspectiva sobre o problema. E eis que entra em cena um novo ator, a grande promessa da astronomia moderna, o telescópio espacial James Webb. Lançado no final de 2021, este telescópio é o sucessor do Hubble, mas com capacidades muito superiores. A sua principal vantagem reside no espelho gigantesco, de 6,5 metros, e na capacidade de observar o universo na faixa do infravermelho. Mas por que é que isto é tão crucial para desvendar o mistério de Hubble 2261? Primeiro, a luz infravermelha tem uma capacidade superior de penetrar a poeira cósmica. Se um buraco negro errante, ou o seu séquito estelar, estiverem escondidos por detrás de nuvens de poeira, o Webb conseguirá vê-los onde o Hubble só enxergava a escuridão. Em segundo lugar, o Webb é especializado na observação de estrelas antigas e frias, que compõem a maior parte das galáxias elípticas gigantes. Ele pode mapear a distribuição da massa estelar na galáxia central com muito mais precisão do que o Hubble, e assim, confirmar ou refutar definitivamente a presença e o tamanho do vazio no seu núcleo. Mas o ponto mais importante é que o Webb tem uma sensibilidade sem precedentes. É capaz de detectar até mesmo objetos muito distantes e extremamente tênues. Se estiver escondido nas imediações da galáxia central, um aglomerado estelar hipercompacto, o tal séquito, arrastado pelo buraco negro ejetado. O Webb é a melhor ferramenta para o encontrar. Ele poderá distinguir esse aglomerado dos aglomerados globulares comuns ou de galáxias de fundo, analisando a sua cor, tamanho e composição estelar. Os astrônomos que estudam o problema, Hubble 2261, depositam enormes esperanças no James Webb. As observações deste aglomerado misterioso já estão agendadas, e quem sabe, podem até estar a decorrer neste exato momento, enquanto conversamos. Os dados que o Webb irá recolher podem ser a prova decisiva a favor de uma das teorias, ou, o que é ainda mais intrigante, podem trazer uma surpresa totalmente nova, que nos forçará a conceber uma terceira hipótese, ainda mais ousada. Vivemos num momento único, onde a resposta para um dos maiores mistérios do cosmos pode estar a ser encontrada nos próximos meses ou anos. Independentemente de qual seja a resposta final, a simples existência de uma anomalia como Hubble 2261 já carrega implicações profundas para a nossa compreensão do universo. Isso não é apenas uma estranheza localizada, é um desafio direto aos modelos fundamentais da evolução galáctica. Se a teoria do recuo gravitacional se provar correta, teremos a primeira confirmação observacional direta de que buracos negros supermassivos podem, de fato, ser ejetados de suas galáxias hospedeiras. Isso implica que monstros escuros e invisíveis, com massas de bilhões de sóis, podem estar vagando pelo espaço intergaláctico. Isso abriria um novo campo de estudo inteiro: a população de buracos negros supermassivos errantes. Com que frequência isso ocorre? Que impacto eles têm no espaço circundante? Eles poderiam capturar gás e formar novas galáxias anãs ao seu redor? A resposta a essas perguntas reescreveria nossa noção da demografia cósmica. Por outro lado, se a hipótese da remoção do invólucro for confirmada, isso ilustrará a dinâmica incrivelmente complexa e caótica nos centros dos aglomerados galácticos. Isso forçaria uma revisão dos modelos de fusão de galáxias e buracos negros, exigindo a inclusão de novos efeitos mais sutis. Poderia significar que o processo de fusão de buracos negros supermassivos leva muito mais tempo do que supunhamos, e que a existência de sistemas duplos e triplos desses objetos não é a exceção, mas sim a regra nos núcleos dos aglomerados. Mas existe uma terceira possibilidade. E se nenhuma das duas teorias estiver correta? E se estivermos testemunhando a manifestação de alguma física inteiramente nova, ainda desconhecida para nós? Talvez isso esteja ligado às propriedades da matéria escura,
que compõem a maior parte da massa do aglomerado. Ou, quem sabe, tenha alguma relação com a própria natureza dos buracos negros, com o que acontece para além do horizonte de eventos. O enigma de Abel 2261 é um exemplo perfeito de como a ciência avança. Ela identifica uma anomalia, algo que não se encaixa no panorama mundial existente, e isso se torna o motor para a criação de um novo conhecimento. Este quebra-cabeça cósmico nos força a ir além das noções preconcebidas e a fazer as perguntas mais ousadas sobre a estrutura do nosso universo. Voltemos ao principal suspeito, o recuo gravitacional. Para entender a magnitude desse fenômeno, é preciso imaginar a energia que é liberada. A fusão de dois buracos negros supermassivos é o evento mais potente no universo desde o Big Bang. Em meras frações de segundo, é irradiada uma energia em forma de ondas gravitacionais que supera a luz de todas as estrelas do universo observável. Somadas, é um valor absolutamente estonteante, e se uma ínfima fração dessa energia for direcionada de forma assimétrica, isso basta para impulsionar o buraco negro resultante a uma velocidade colossal. A física deste processo é complexa e requer simulações computacionais extremamente poderosas que resolvam as equações de Einstein. Essas simulações demonstram que a magnitude do kick, o impulso, depende muito de dois parâmetros-chave: a razão das massas dos buracos negros em fusão e a orientação dos seus spins, ou seja, os eixos de rotação. O recuo máximo é atingido quando os spins dos buracos negros estão em direções opostas e na mesma orientação do seu plano orbital. Neste caso ideal, a velocidade de recuo pode chegar a 5.000 km por segundo. Isso é quase 2% da velocidade da luz. Até a velocidade de escape para uma galáxia tão gigantesca é de apenas algumas centenas de quilômetros por segundo. Portanto, em teoria, ejetar um buraco negro é perfeitamente plausível. Mas quão provável é esse cenário ideal? Estatisticamente, a maioria das fusões deve ocorrer com orientações de spin mais caóticas, resultando em velocidades de recuo significativamente menores. Para explicar a anomalia em Abel 2261, é necessário um kick muito potente, ou seja, uma configuração de fusão extremamente específica. Isso torna a hipótese de ejeção possível, mas um tanto rebuscada do ponto de vista da probabilidade. É como se os cientistas dissessem: sim, isso pode ter acontecido, mas para isso, as estrelas, ou melhor, os buracos negros, teriam que se alinhar de uma forma muito específica e altamente improvável. É exatamente por isso que a ausência de provas diretas, como uma fonte de raios-x errante, enfraquece tanto esta teoria. Ela exige um evento exclusivo, mas falha em apresentar evidências exclusivas. E se estivermos a procurar no sítio errado? E se um buraco negro ejetado não for visível em raios-x, simplesmente porque está faminto? Imaginemos que o buraco negro realmente levou um impulso poderoso e está a viajar pelo espaço intergaláctico. Se não encontrar nuvens de gás suficientemente densas no seu caminho, o processo de acreção será extremamente fraco. A quantidade de matéria em queda será insuficiente para criar um disco de acreção brilhante que o telescópio Chandra possa detectar. Nesse cenário, o buraco negro seria praticamente invisível. Mas será que ele pode revelar a sua presença de outra forma? Sim, através do fenômeno das lentes gravitacionais. De acordo com a teoria da relatividade geral, qualquer objeto massivo distorce o espaço-tempo à sua volta. A luz de objetos distantes, ao passar perto de um corpo tão massivo, dobra-se, como se estivesse a atravessar uma lente. Um buraco negro supermassivo, mesmo errante, é uma lente gravitacional extremamente poderosa. Se por acaso passar exatamente na nossa linha de visão, em relação a alguma galáxia de fundo distante, irá distorcer a sua imagem, criando arcos, anéis característicos ou até múltiplas imagens dessa galáxia. Este efeito é chamado microlente, quando a lente é um objeto compacto e isolado.
A procura por estes eventos é uma tarefa incrivelmente desafiadora. É necessário observar constantemente milhões de estrelas e galáxias no fundo, na esperança de detectar uma distorção breve e característica. Para o aglomerado Abell 261, isso implicaria a necessidade de observações repetidas e muito aprofundadas com o Hubble ou o Webb, apenas para tentar capturar um sinal tão efêmero. Isto é muito mais difícil do que simplesmente encontrar uma fonte estacionária de raios-x. No entanto, este é um dos poucos métodos que restam para descobrir um buraco negro errante faminto. Até agora, observações com precisão e duração suficientes não foram realizadas, mas esta pode ser uma das tarefas para futuros projetos espaciais. A ideia de que uma lente invisível com a massa de 1.000 milhões de sóis se esconde algures na escuridão é, ao mesmo tempo, assustadora e fascinante. Voltemos mais uma vez ao telescópio Hubble para analisar o que ele nos revelou, além, claro, daquela ausência de núcleo. As imagens profundas deste aglomerado, capturadas pelo Hubble, são uma verdadeira obra de arte cósmica. Vemos não apenas a galáxia inchada e central, mas também centenas de outras, menores, espalhadas por todo o campo de visão. E é justamente entre elas que encontramos algo muito interessante. As imagens revelam inúmeras galáxias distorcidas, esticadas em arcos finos. Não se trata de algum tipo galáctico estranho. É um exemplo clássico de forte lente gravitacional. O aglomerado Abell 261 inteiro, graças à sua massa colossal, sendo grande parte dela composta por matéria escura, funciona como uma gigantesca lente natural. Ela curva a luz de galáxias ainda mais distantes que estão por trás, permitindo-nos vê-las de forma ampliada e distorcida. Ao estudar esses arcos, os astrônomos conseguem reconstruir com grande precisão a distribuição de massa dentro do aglomerado. Eles podem, assim, criar um mapa que revela exatamente onde a gravidade está concentrada. E este mapa nos traz mais uma surpresa. Ele confirma que o centro de massa do aglomerado coincide perfeitamente com a posição da galáxia inchada no seu centro. Este é um ponto crucial, pois significa que o centro gravitacional não se deslocou. Isso levanta um problema para a teoria da ejeção. Se o buraco negro supermassivo, que constituía uma porção significativa da massa do núcleo, tivesse sido ejetado, isso deveria ter causado um deslocamento pequeno, mas perceptível, do centro de massa de toda a galáxia em relação ao centro de massa do aglomerado. A galáxia, digamos, teria recuado na direção oposta. Mas os dados da lente gravitacional não mostram isso. Os centros coincidem com altíssima precisão. Este é um forte argumento de que, o que quer que tenha acontecido, ocorreu exatamente no centro gravitacional do aglomerado, e que a massa principal não se moveu. Isso pende a balança a favor da hipótese de remoção de envelope ou de alguma outra dinâmica interna, em vez de uma ejeção externa. A cada novo detalhe que descobrimos através das observações, parece que apenas adicionamos novas camadas a este quebra-cabeça já tão complexo. Além da óptica e dos raios-x, os astrônomos contam com outra janela para o universo: as ondas de rádio. Observações feitas com radiotelescópios podem nos revelar processos ligados a campos magnéticos e partículas de alta energia. Em particular, buracos negros supermassivos ativos são frequentemente poderosas fontes de emissão de rádio. Eles ejetam de suas regiões polares gigantescos fluxos de plasma, conhecidos como jatos, que se estendem por centenas de milhares de anos-luz e brilham no espectro de rádio. Foram realizadas observações de rádio no aglomerado Abell 261. Sim, claro. Usando instrumentos como o VLA, Very Large Array, a grande rede de radiotelescópios no Novo México, os cientistas escanearam cuidadosamente este aglomerado. Eles procuravam ou por emissão de rádio vinda do buraco negro central, ou de um sistema binário, ou por alguma fonte de rádio errante. Mais uma vez, os resultados foram desanimadores.
Nenhum radioemissor potente foi encontrado no centro da galáxia, um sinal que se esperaria de um buraco negro tão massivo. Isso não significa que ele não esteja lá, mas apenas que está inativo no momento, ou seja, não está absorvendo matéria ativamente nem emitindo jatos. Esse comportamento é, em princípio, normal para muitas galáxias elípticas gigantes, mas também não foi encontrada nenhuma fonte de rádio errante que pudesse ser um buraco negro ejetado, arrastando campos magnéticos consigo. A ausência de um sinal de rádio, somada à ausência do sinal de raios-x, torna a hipótese de um buraco negro vagante ainda mais fantasmagórica. Parece que, se este monstro de fato existe, ele decidiu agir da forma mais discreta possível, não revelando sua presença em nenhuma faixa do espectro eletromagnético. Isso nos deixa com duas opções. Ou o buraco negro é tão silencioso que não podemos detectá-lo com nossos métodos atuais, ou ele simplesmente não está lá, e precisamos buscar uma explicação completamente diferente. Este estado de incerteza é, ao mesmo tempo, frustrante e estimulante, motivando os cientistas a desenvolverem métodos de busca novos e mais criativos. Vamos analisar a hipótese do despojamento de invólucro sob uma nova perspectiva. Mencionamos que um buraco negro supermassivo binário pode funcionar como um batedor gravitacional, dispersando estrelas. Este processo é conhecido como o efeito estilingue. Quando uma estrela passa perto do sistema binário de buracos negros, ela pode receber uma aceleração gravitacional poderosa e ser ejetada da galáxia em altíssima velocidade. Estas estrelas são chamadas de estrelas hipervelozes. A detecção de uma população dessas estrelas, fugindo do centro de Abel Deb 261, seria uma forte prova indireta da existência de um buraco negro binário escondido ali. Mas como encontramos essas estrelas? É extremamente difícil. A galáxia está muito distante e não conseguimos observar estrelas individuais, exceto por raras explosões de supernovas. No entanto, podemos analisar a luz coletiva, proveniente de toda a população estelar. Usando a espectroscopia, conseguimos medir a velocidade média e a dispersão de velocidades das estrelas em diferentes regiões da galáxia. Se de fato houver um estilingue gravitacional ativo no centro, deveríamos observar uma dispersão de velocidades anormalmente alta na área central, o chamado núcleo aquecido. As estrelas ali deveriam se mover de forma muito mais caótica do que nas galáxias normais. Estas medições foram realizadas usando grandes telescópios terrestres equipados com espectrógrafos potentes, e os resultados foram inconclusivos. Sim, há um certo excesso de estrelas de alta velocidade, o que pode indicar um aquecimento dinâmico do núcleo, mas o efeito não é tão forte quanto o previsto por alguns modelos de buracos negros binários. Talvez estejamos a ver apenas os resquícios de um processo que foi muito mais ativo no passado. Ou talvez o processo em si não esteja a ocorrer exatamente como o modelamos. É mais uma peça do quebra-cabeça que não se encaixa perfeitamente em nenhum cenário. Não refuta a hipótese do despojamento de invólucro, mas também não lhe dá uma confirmação decisiva. Apenas enfatiza a complexidade e a natureza multifacetada da física que governa o coração das galáxias. Vemos apenas os ecos de processos titânicos que ocorreram há milhares de milhões de anos e tentamos usar estes ecos para reconstruir a peça inteira. Enquanto aguardamos os dados do James Webb, os teóricos não ficam de braços cruzados. Eles continuam a desenvolver simulações computacionais cada vez mais complexas e detalhadas, tentando reproduzir o cenário observado em Abel 261. Essas simulações são a nossa única maneira de reproduzir bilhões de anos de evolução galáctica em apenas algumas semanas ou meses de processamento em supercomputadores. Nessas realidades virtuais, os cientistas colocam galáxias para colidir, variando suas massas, o volume de gás e a direção de rotação dos buracos negros. Eles ajustam dezenas de parâmetros na esperança de encontrar a combinação exata que leva à formação de uma galáxia difusa,
sem um núcleo brilhante. Algumas das simulações mais recentes mostram resultados intrigantes. Aparentemente, para criar essa estrutura peculiar, não é necessário um chute ou kick forte o suficiente para ejetar o buraco negro por completo. Basta um kick moderado que não o expulse da galáxia, mas o coloque em uma órbita oscilante e extremamente alongada. O buraco negro passaria a balançar como um pêndulo, indo e voltando pelo centro da galáxia. Cada passagem agiria como uma onda de choque, espalhando as estrelas e afrouxando o núcleo. Com o tempo, isso levaria à formação da estrutura difusa que observamos. Neste cenário, o buraco negro ainda está dentro da galáxia, mas não no seu centro. Ele estaria em algum ponto na periferia de sua órbita gigante. Isso explicaria por que não o vemos no centro e por que ele pode ser invisível em raios X, especialmente se estiver em uma região de baixa densidade de gás. Este cenário do pêndulo é um compromisso atraente entre as duas principais hipóteses. Não exige nem a ejeção completa, nem um sistema complicado de múltiplos buracos negros que não se fundiram. Mas ele também precisa ser validado. O James Webb poderia encontrar este buraco negro deslocado, caso ele ainda esteja cercado por alguma quantidade de gás de acreção ou estrelas. As simulações continuam, e cada novo modelo oferece aos astrônomos observacionais novas pistas sobre o que e onde procurar. Que tal darmos uma pausa nas teorias mais tradicionais e pensarmos em algo um pouco mais exótico? E se não estivermos lidando com buracos negros comuns, mas sim com algo totalmente diferente? Nos últimos anos, uma ideia tem ganhado força na física teórica, a das chamadas estrelas de bóson. São objetos hipotéticos, formados não pela matéria comum, os férmions, mas sim por bósons, como os áxions, que são fortes candidatos a partículas de matéria escura. Estrelas de bóson podem ser tão compactas e massivas quanto buracos negros, mas a diferença crucial é que elas não possuem horizonte de eventos nem singularidade. São, essencialmente, aglomerados ultradensos de um campo bosônico. O mais intrigante é que os modelos sugerem que, ao colidirem, duas estrelas de bóson não se comportam como buracos negros. Em vez de simplesmente se fundirem, elas podem explodir ou se dissipar, ejetando grande parte de sua massa na forma de campos escalares. Será que o que observamos no centro de Abel 261 são as consequências da fusão não de buracos negros supermassivos, mas sim de estrelas de bóson supermassivas? Um evento como esse poderia destruir completamente o objeto central, deixando para trás apenas um halo estelar difuso e inchado. É claro que esta é uma hipótese que beira a ficção científica. Ainda não temos nenhuma evidência da existência de estrelas de bóson, mas ela serve como um excelente exemplo de como mistérios como Abel 261 forçam os cientistas a pensar fora da caixa. Quando as explicações padrão falham, somos obrigados a explorar os cantos mais ousados e não comprovados da física teórica. Se o telescópio James Webb realmente não encontrar o buraco negro desaparecido, ideias exóticas como esta se tornarão cada vez mais relevantes. Talvez esta anomalia cósmica não seja apenas um problema em nossos modelos de evolução galáctica, mas sim a primeira indicação da existência de uma física completamente nova, que transcende o modelo padrão. Permitam-me falar um pouco sobre as escalas de tempo envolvidas. Estamos observando o aglomerado Abel 261, exatamente como ele se parecia há 2,7 bilhões de anos. Esse é o tempo que a luz levou para viajar de lá até a Terra. Isso implica que o evento catastrófico que fez o núcleo galáctico desaparecer ocorreu ainda antes, talvez há 3 ou 4 bilhões de anos. Este é um ponto fundamental a ser entendido. Durante todo esse tempo que se passou, o sistema certamente evoluiu. Se a hipótese for que o buraco negro foi ejetado, ele já teria se afastado milhões de anos-luz da sua galáxia de origem. Localizá-lo hoje seria comparável a procurar uma bala específica,
disparada por um rifle no século XIX. Ele estaria totalmente disperso. Já se o que estava agindo no centro era um estilingue gravitacional gerado por um buraco negro binário, ele deveria ter assentado ao longo destes bilhões de anos. A órbita binária teria se apertado devido à emissão de ondas gravitacionais, levando à fusão final. Portanto, é possível que estejamos observando esta galáxia em um estágio extremamente específico e curto de sua existência, logo após a destruição do núcleo, mas antes que o sistema entrasse num novo estado de equilíbrio. Essa ideia do momento cósmico torna nossa observação ainda mais singular. É como se tivéssemos espiado pela janela no instante exato, pegando em flagrante as consequências de um grande drama espacial. Isso justificaria por que não encontramos sistemas semelhantes por toda parte. Talvez seja uma fase muito rara e fugaz na evolução de aglomerados de galáxias. No entanto, isso apenas complica nossa missão. Estamos tentando reconstruir eventos de um passado remoto, usando pistas muito limitadas e já envelhecidas pelo tempo. É algo parecido com a paleontologia, só que em vez de ossos de dinossauros, o que temos é a distribuição de luz numa galáxia remota. Cada fóton que nos alcança traz consigo informações sobre esses eventos milenares, e a missão dos cientistas é decifrar essa mensagem cifrada do passado. Toda essa história não teria sido possível sem décadas de avanço tecnológico. Devemos prestar homenagem a essas ferramentas incríveis que, para começar, nos permitiram sequer levantar tal questão. Tudo começou com os telescópios terrestres que, em meados do século XX, permitiram ao astrônomo George Abel compilar o seu famoso catálogo de enxames de galáxias distantes. Depois, veio a era dos telescópios espaciais. O Hubble, colocado em órbita em 1990, proporcionou-nos uma nitidez de imagem sem precedentes, livre das distorções da atmosfera terrestre. Foi precisamente ele que nos permitiu vislumbrar a estrutura anômala da galáxia central. O Observatório de Raios-X Chandra abriu-nos uma janela para o mundo das altas energias, permitindo-nos procurar gás quente a cair em buracos negros, gigantes terrestres, como os telescópios do Observatório Keck no Hawaii, ou o Very Large Telescope, VLT, no Chile, com os seus enormes espelhos e espectrógrafos sofisticados, permitiram medir a velocidade das estrelas neste sistema distante. E agora, temos o James Webb, uma maravilha da engenharia que promete perscrutar ainda mais longe e revelar ainda mais. Cada um destes instrumentos é o culminar do trabalho de milhares de engenheiros, cientistas e programadores. Cada imagem ou espectro obtido é o resultado de operações complexas e anos de esforço. A história de Abel 2261 não é apenas sobre um mistério cósmico, é também uma história de curiosidade e engenho humanos, do nosso desejo incansável de compreender o universo, custe o que custar. E enquanto tivermos a capacidade de construir instrumentos tão surpreendentes, continuaremos a encontrar novos mistérios, e mais cedo ou mais tarde, a encontrar as suas respostas. Esta corrida tecnológica pelo conhecimento é um dos aspectos mais inspiradores da ciência moderna. Vamos analisar mais um aspecto crucial: o papel da matéria escura. Sabemos que os aglomerados de galáxias não são compostos primariamente por estrelas e gás, mas sim por esta substância enigmática. Ela não emite nem absorve luz, mas revela a sua presença exclusivamente através da gravidade. O halo de matéria escura que envolve Abel 2261 é centenas de vezes mais massivo do que todas as suas galáxias juntas. É ele que mantém todo o sistema coeso. Que papel a matéria escura pode ter desempenhado nesta nossa história? Em primeiro lugar, ela cria um potencial gravitacional comum, no qual as galáxias se movem. A sua distribuição determina as trajetórias das fusões. Em segundo lugar, quando as galáxias se fundem, as suas componentes estelares interagem violentamente e são dispersas,
mas os seus halos de matéria escura atravessam-se mutuamente, quase sem resistência. No entanto, estes halos exercem um arrasto gravitacional sobre a matéria ordinária. Este efeito, conhecido como fricção dinâmica, força os objetos mais massivos, como buracos negros ou núcleos galácticos, a abrandar e a descer em espiral, em direção ao centro do potencial gravitacional geral. No cenário de ejeção do buraco negro, ele teria de superar não só a atração das estrelas da sua galáxia, mas também a atração colossal de todo o halo de matéria escura. Isso implica que a velocidade de kick necessária seria ainda maior do que tínhamos suposto. Por outro lado, no cenário de despojamento ou remoção da camada estelar, a dinâmica do buraco negro binário no centro denso do halo de matéria escura pode ser extremamente complexa. Algumas teorias sugerem que a matéria escura pode formar um pico de densidade no centro, o que afetaria o processo de ejeção estelar. Enquanto não soubermos exatamente o que é a matéria escura e como ela interage consigo própria, o seu papel neste mistério continua a ser uma das grandes incógnitas. A resolução do enigma de Abel do AD 261 pode, indiretamente, dar-nos novas pistas sobre a natureza desta substância evasiva. Um dos aspectos mais fascinantes deste mistério é a possibilidade de não sermos os primeiros a nos debruçar sobre esta questão. Se a vida inteligente existir noutro lugar do universo, qualquer civilização que tenha alcançado um nível tecnológico avançado em uma das galáxias do aglomerado de Abel do AD 261 certamente teria testemunhado essa anomalia. Não diretamente, claro, mas através dos seus telescópios. Pense numa civilização a viver num planeta em uma das galáxias vizinhas. Para eles, a galáxia central não seria apenas um ponto fraco e distante, como é para nós, mas um objeto massivo, a dominar completamente o seu céu noturno. Eles a teriam monitorado ao longo de toda a sua existência. Teriam visto a sua voracidade, observando-a canibalizar outras galáxias. E, mais importante, teriam sido testemunhas do súbito desaparecimento do seu núcleo brilhante. Que tipo de impacto isso teria gerado na sua ciência, na sua filosofia ou até mesmo na sua religião? A percepção de que até mesmo estruturas colossais, como o núcleo de uma galáxia, são vulneráveis ao desaparecimento, teria sido um abalo fundamental para a sua compreensão do cosmos. Talvez, neste preciso instante, há 2,7 mil milhões de anos-luz, cientistas totalmente alheios à nossa forma estejam também a focar os seus instrumentos neste enigma, a traçar as suas teorias e a aguardar impacientemente por dados das suas próprias observatórias de ponta. Isto é, claro, pura especulação, mas serve para reforçar uma ideia. As leis da física são universais, e por conseguinte, os mistérios que o cosmos nos apresenta também o são. Todos nós, sejam humanos ou formas de vida hipotéticas, somos exploradores do mesmo cosmos ilimitado. Estruturas como o Abel 261 representam um desafio universal, uma prova de fogo para qualquer inteligência, independentemente de onde ela possa ter surgido. Além de procurarem pelo próprio buraco negro, os cientistas estão à caça de outras pistas indiretas que possam esclarecer o passado desse sistema. Uma dessas evidências são os aglomerados globulares. Eles são grupos densos e esféricos, compostos por centenas de milhares, ou até milhões, de estrelas extremamente antigas, que orbitam as galáxias como verdadeiros satélites. Galáxias massivas, como a galáxia central em Abel de 261, deveriam abrigar milhares desses aglomerados. Estudar a sua distribuição e o seu movimento pode revelar muito sobre o histórico de fusões galácticas. Se a galáxia central se formou pela absorção de inúmeras galáxias menores, ela certamente deve ter roubado também os seus aglomerados globulares. Sendo assim, o seu sistema de aglomerados deveria ser vasto e extremamente disperso. O Hubble, de fato, encontrou uma quantidade enorme desses aglomerados orbitando a galáxia. A análise desses dados
revelou que eles estão distribuídos de forma bastante simétrica, sem apresentar sinais claros de uma perturbação recente e violenta, algo que seria esperado após a ejeção de um buraco negro supermassivo. Pelo contrário, o seu movimento é mais consistente com um cenário de aquecimento lento e gradual do sistema, provocado por inúmeras fusões. Este é mais um argumento, pequeno mas crucial, a favor da hipótese de remoção de envelope ou decapagem. No entanto, este ponto também tem suas nuances. Vemos apenas os aglomerados mais brilhantes, e o panorama completo pode ser bem mais complexo. O James Webb, com a sua capacidade de enxergar aglomerados mais tênues e distantes, será capaz de mapear esse sistema de forma muito mais detalhada, o que poderá, quem sabe, nos ajudar a escolher definitivamente entre os dois cenários propostos. Nesse detetive cósmico, cada detalhe é crucial, até mesmo a forma como estão distribuídos esses minúsculos aglomerados estelares. E se estivermos a ignorar algo fundamental? E se, na verdade, não houve desaparecimento nenhum? Alguns céticos levantam a hipótese de que esta galáxia simplesmente nasceu desta forma. Talvez existam condições de formação atípicas que permitam que uma galáxia elíptica gigante se forme sem um núcleo central denso. Imagine que ela não se formou por meio de fusões hierárquicas, o modelo padrão, mas sim através de um colapso mais suave e maciço de uma nuvem gigante de gás. E nesse processo, por algum motivo, um buraco negro supermassivo central simplesmente não se formou. No entanto, esta hipótese do defeito de origem, ou defeito primordial, levanta sérios problemas. Em primeiro lugar, ela contradiz a grande maioria dos modelos cosmológicos atuais, que se baseiam no conceito de aglomeração hierárquica. Em segundo lugar, é quase impossível conceber um mecanismo que impedisse a formação de um buraco negro supermassivo num objeto tão colossal. A gravidade é implacável. No centro de um poço gravitacional tão profundo, a matéria inevitavelmente condensa e colapsa. Em terceiro lugar, esta galáxia exibe inúmeros sinais de fusões, como um vasto halo estelar e uma enorme população de enxames globulares. Claramente, não estamos a falar de uma galáxia calma que se desenvolveu pacificamente e isolada. Apesar de ser altamente improvável, não se pode descartar esta ideia por completo. O universo tem o hábito de nos pregar partidas. Se todas as outras hipóteses acabarem por ser refutadas, os cientistas terão de voltar a esta, a ideia mais radical de todas, a de que não estamos a ver o resultado de uma catástrofe, mas sim um tipo de galáxia completamente novo e que nos era até agora desconhecido. Este seria, provavelmente, o desfecho mais empolgante desta investigação. Toda essa história pode soar extremamente abstrata e distante da nossa rotina. Afinal, o que temos a ver com eventos que ocorreram há quase 3 bilhões de anos em um canto remoto do universo? Mas, na verdade, esse mistério tem relação direta com a nossa própria existência. Vivemos na galáxia Via Láctea, que por sua vez faz parte de um pequeno aglomerado de galáxias chamado Grupo Local. E a nossa galáxia está em rota de colisão com a nossa vizinha maior mais próxima, a galáxia de Andrômeda. Daqui a cerca de 4 bilhões e meio de anos, elas começarão a se fundir, formando uma nova e gigantesca galáxia elíptica que alguns astrônomos, brincando, chamam de Milcomeda. Os seus buracos negros supermassivos centrais, Sagitário A, Sagitário, a estrela, e o seu irmão, muito mais massivo em Andrômeda, também acabarão por se fundir. E essa fusão irá, igualmente, gerar ondas gravitacionais e, possivelmente, um recuo gravitacional. Será que essa força será suficiente para ejetar o buraco negro recém-nascido do centro de Milcomeda? O mais provável é que não, pois a razão entre as suas massas é bastante considerável. No entanto, estudar casos extremos, como o Abel 2261, ajuda-nos a compreender melhor a física desses processos e a prever com mais precisão o futuro distante do nosso próprio lar galáctico.
Ao compreendermos o que pode dar errado nos sistemas mais massivos, entendemos melhor as regras pelas quais a nossa própria galáxia vive e evolui. De certa forma, ao espreitar o abismo de Abelden de 261, estamos a vislumbrar um dos futuros mais prováveis e mais dramáticos do nosso pedaço do universo. Voltando ao James Webb e aos programas de observação específicos que foram planejados para desvendar esse mistério. Um dos programas cruciais chama-se PRIME, Primordial Like Resolved Investigations of a Missing Black Hole, que podemos traduzir como Investigações Resolvidas de Tipo Primordial de um Buraco Negro Desaparecido. O objetivo deste programa é obter imagens de ultraprofundidade da região central do aglomerado, utilizando diversos filtros de infravermelho. Isso permitirá aos cientistas construir mapas minuciosos da cor e do brilho da população estelar local. Através desses mapas, será possível determinar a idade e a composição química das estrelas em diferentes regiões da galáxia. Se o núcleo foi ejetado por um recuo gravitacional, deveríamos ver uma distribuição relativamente uniforme de estrelas mais antigas. Se, por outro lado, ele foi escavado pela ação de um buraco negro binário, poderemos observar uma estrutura mais complexa, com diferentes populações estelares em órbitas distintas. Um outro programa utilizará o espectrógrafo do Webb para procurar vestígios de acreção em um possível buraco negro errante. Mesmo que ele não seja visível em raios-x, a fraca queda de gás deve gerar linhas de emissão características no espectro infravermelho, que o Webb terá a capacidade de detectar. Estão também planejadas buscas pelos chamados aglomerados estelares hipercompactos. O Webb poderá não apenas fotografá-los, mas também obter seus espectros, confirmando se são de fato compostos por estrelas arrancadas do centro da galáxia, e não apenas objetos aleatórios. Estas observações exigirão dezenas de horas do precioso tempo do telescópio, e o processamento dos dados levará meses. Mas, ao fim deste percurso, é muito provável que nos deparemos com um grande avanço. A comunidade científica aguarda com a respiração suspensa por esses resultados. Este é um daqueles raros momentos em que um conjunto específico de observações tem o potencial de resolver um enigma que tem atormentado astrônomos por anos. Vamos discutir o lado psicológico deste enigma para a própria comunidade científica. Trabalhar num problema como este é uma maratona, não um sprint. São anos de trabalho árduo e meticuloso, noites passadas em claro a analisar dados e uma dose constante de dúvidas. Pensem num doutorando que dedica vários anos da sua vida à procura de um sinal de um buraco negro errante, mas no final só encontra ruído. Ou num teórico que constrói um modelo elegante apenas para ver os novos dados derrubá-lo completamente. Isto exige uma paciência enorme e uma grande honestidade intelectual. É preciso estar pronto para abandonar a sua hipótese favorita se os factos a contradizem. Mas é aqui que reside a beleza do método científico. É um processo de autocorreção constante, um movimento em direção à verdade que passa necessariamente por erros e refutações. O mistério, Abel 2261, não é apenas uma competição de ideias, é um esforço colaborativo de dezenas, se não centenas, de cientistas espalhados pelo globo. Observadores que trabalham com diferentes telescópios partilham os seus dados. Teóricos e especialistas em simulação comparam os seus modelos com esses dados. Há um diálogo constante, que por vezes se transforma em acalorados debates nas conferências, mas o objetivo de todos é o mesmo: compreender o que realmente aconteceu ali. Esta paixão coletiva pelo conhecimento, este esforço comum para desvendar o quebra-cabeça que a natureza nos deu, é a principal força motriz da ciência. E mesmo que não encontremos uma resposta definitiva num futuro próximo, o próprio processo de procura irá enriquecer-nos com novos conhecimentos, novos métodos e novas questões. Além das duas principais hipóteses, a da ejeção e a do desnudamento, existem ainda as variantes híbridas.
É bem possível que ambas tenham ocorrido. Imaginemos a fusão de duas galáxias. Seus buracos negros centrais formaram um sistema binário que começou a varrer estrelas do núcleo, tornando-o mais difuso. Depois de algum tempo, esses dois buracos negros finalmente se fundiram. No momento dessa fusão, ocorreu o recuo gravitacional. Mas como o núcleo já estava rarefeito, mesmo um chute, kick, relativamente fraco, poderia ter sido suficiente para ejetar o buraco negro recém-nascido. Neste cenário, estamos lidando com uma combinação de dois efeitos que se reforçaram mutuamente. Isso explicaria por que o sistema parece ser tão fora do comum. Primeiro, a lenta destruição do núcleo de dentro para fora, e depois, o golpe final que removeu o objeto central. Modelos híbridos como este são mais difíceis de analisar, mas tendem a ser mais realistas. O universo raramente é simples e elegante. Na maioria das vezes, há múltiplos processos agindo simultaneamente. O desafio é desembaraçar este emaranhado e determinar qual dos processos foi o dominante. Mais uma vez, a chave para isso só pode ser encontrada em observações detalhadas. Por exemplo, se o telescópio Webb descobrir que o halo estelar possui uma forma assimétrica muito específica, isso pode ser um indicativo exato desse processo de duas etapas. A busca por esses rastros sutis, essas cicatrizes deixadas no corpo da galáxia por cataclismos ancestrais, é a principal missão da astronomia observacional nesta área. É interessante comparar Abel 2261 com outros aglomerados anômalos já conhecidos. Será que ele é completamente único, ou existem outros casos semelhantes? Os astrônomos estão procurando ativamente por outros exemplos de galáxias com núcleos ausentes ou perdidos, e alguns candidatos já foram identificados. Por exemplo, no aglomerado de Virgem, existe a galáxia NGC 4b486b, que é satélite da gigante Messier 87, M87. Ela também possui um núcleo duplo, o que pode indicar uma fusão recente e a presença de um buraco negro duplo que ainda não se uniu. Outro exemplo é o aglomerado Abell 779, em cujo centro também se encontra uma galáxia com um núcleo extremamente difuso. No entanto, nenhum desses casos é tão extremo quanto Abell 2261. Nesses outros, os núcleos não são tão tênues, ou há outros sinais que apontam para processos mais convencionais. Abell 2261, por enquanto, permanece o recordista, o exemplo mais evidente desta anomalia. Isso o torna um laboratório ideal para estudar esse fenômeno. Ao concentrarmos nossos melhores instrumentos neste único objeto, podemos esperar compreender a física do processo em suas manifestações mais puras e extremas. Só então, munidos desse conhecimento, poderemos retornar a outros casos, menos expressivos, e determinar se eles fazem parte do mesmo fenômeno. Na ciência, muitas vezes, o estudo de um único objeto, mas altamente incomum, pode fornecer mais conhecimento do que a análise estatística de centenas de objetos normais. Imaginemos por um instante que o James Webb a encontrou, que ele de fato detectou um aglomerado estelar pequeno e compacto, afastado do centro galáctico. O espectro desse aglomerado indicaria que as estrelas se movem em velocidades altíssimas, denunciando a presença de um objeto invisível e massivo no seu centro. Seria ela, a nossa buraco negro supermassivo arisco, expulso, acompanhado por toda a sua comitiva estelar. Qual seria a reação da comunidade científica? Seria a notícia número 1 em todas as revistas especializadas e em todos os congressos. Seria um triunfo para a teoria da relatividade geral de Einstein, mais uma confirmação impressionante das suas previsões. Isso abriria um novo capítulo no estudo da evolução das galáxias. Cientistas ao redor do globo correriam para analisar o objeto, tentando medir sua massa, velocidade e trajetória. Os teóricos competiriam para ver qual modelo de fusão melhor explicaria a velocidade de coice, ou kick, obtida. Seria o momento eureka para toda uma geração de astrofísicos.
Mas e se o oposto acontecer? E se as observações mais profundas do web não revelarem absolutamente nada? Nem um buraco negro errante, nem um núcleo duplo, nem qualquer outra explicação óbvia. Se o centro galáctico se revelar simplesmente vazio e tranquilo, este seria, talvez, um resultado ainda mais instigante. Isso significaria que há algo fundamental que não estamos a compreender. Apontaria para uma lacuna no nosso conhecimento, para a necessidade de uma nova física. Não seria o fim da história, mas sim o seu verdadeiro começo. Isso forçaria toda uma geração de jovens cientistas a procurar ideias completamente novas e, francamente, insanas. São precisamente esses momentos de perplexidade total perante a natureza que impulsionam a ciência. Seja qual for a resposta, nós saímos a ganhar. Ou confirmamos as nossas teorias mais ousadas, ou abrimos a porta para um domínio do conhecimento totalmente inexplorado. Para encerrar esta longa jornada, voltemos ao espetáculo do céu noturno. Ao contemplarmos as estrelas, percebemos ordem e harmonia. Os planetas circulam em suas órbitas, as estrelas brilham em paz há bilhões de anos, e as galáxias deslizam majestosamente pelo vácuo. Contudo, a história de Abel 2261 nos recorda que, por trás dessa aparente serenidade, jazem processos de um poder e um caos inimagináveis. O universo não é uma pintura estática, mas um lugar dinâmico e em constante mudança. É um local onde galáxias colidem, buracos negros se fundem e sistemas estelares inteiros são lançados na escuridão intergaláctica. Este enigma é um lembrete do quão pouco realmente sabemos. Mal começamos a tocar a superfície, a investigar o nosso cosmos através dos telescópios. Cada novo mistério, como este, demonstra o vasto território que nos resta explorar. Ele nos infunde a humildade diante da escala e da complexidade do universo, mas ao mesmo tempo nos preenche de esperança e entusiasmo. Esperança de que, com a nossa razão e as nossas ferramentas, seremos capazes de decifrar estes enigmas. E o fervor dos pioneiros, que se encontram no limiar de um mundo novo e inexplorado. O mistério da galáxia perdida não é apenas uma questão científica. É uma aventura que se desenrola aqui, diante dos nossos olhos. E nós, juntos, somos as suas testemunhas. Resta-nos esperar que, em breve, possamos conhecer o próximo capítulo desta história surpreendente. Assim, chegamos ao fim da nossa jornada, no coração do aglomerado Abel 2261. Vamos recapitular. Enfrentamos um dos mistérios mais intrigantes da astronomia moderna, a ausência do núcleo e, possivelmente, do seu buraco negro supermassivo no centro de uma das galáxias mais massivas do universo. Temos duas teorias principais, duas grandes hipóteses. A primeira é o cenário do recuo gravitacional. Uma fusão catastrófica de dois buracos negros gerou uma explosão de ondas gravitacionais tão poderosa que o monstro recém-nascido foi ejetado da sua galáxia como um tiro de canhão, deixando para trás um halo estelar inchado e vazio. A segunda é o cenário da limpeza estelar. O centro esconde não um, mas um sistema duplo, ou até triplo, de buracos negros. Essa dança gravitacional, ao longo de bilhões de anos, simplesmente varreu todas as estrelas da região central. Ambas as teorias têm seus prós e contras, e nenhuma delas recebeu confirmação decisiva até agora. Observações feitas pelos melhores telescópios do mundo, como Hubble e Chandra, ainda não conseguiram encontrar a prova definitiva. Toda a esperança está agora no telescópio espacial James Webb, que neste exato momento pode estar perscrutando esse mistério e cujos dados podem mudar radicalmente nossa compreensão sobre a evolução das galáxias. Esta história é um exemplo claro de que o universo ainda está repleto de surpresas e que as questões mais fundamentais sobre a sua estrutura ainda aguardam respostas. Obrigado por dedicar este tempo conosco, mergulhando neste abismo cósmico. Espero que esta palestra ajude você a dormir tranquilamente
inspirado pela grandeza e mistérios do nosso mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal para não perder novas histórias e deixe o seu like se achou o tema interessante. E agora, a pergunta principal para você. Qual das teorias lhe parece mais plausível? O buraco negro ejetado ou a dança gravitacional de múltiplos monstros? Ou talvez você tenha uma ideia completamente maluca? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Boa noite